Será que eu posso utilizar grupo homogêneo de exposição ou grupo similar de exposição no meu PGR? Fica com a gente nesse vídeo que hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é um tanto quanto polêmico. O grupo homogêneo de exposição, GHE, ou atualmente chamado grupo similar de exposição, GSE, ou ainda grupo de exposição similar, GES, são na verdade nomenclaturas para perfis de exposição similar. O que são esses perfis? São pessoas e cargos que estão em determinadas características que dão para elas similaridades à exposição ao risco. O mesmo ambiente com o mesmo risco, oriundo da mesma fonte do risco e com concentração ou intensidade similares. E isso é válido para os grupos da área da higiene ocupacional, ou seja, os grupos ambientais, físicos, químicos e biológicos. Então eu posso utilizar as definições de grupos similar de exposição no meu PGR? Sim, pode, porque são colaboradores expostos e o quantitativo dos expostos ainda precisa também contemplar a gradação de risco. Então faz total sentido utilizar os grupos de exposição similar. Entretanto, há uma ressalva que precisa acontecer. Dois tipos de riscos não conseguem configurar ou enquadrar muito bem essa caracterização de similaridade, que são os riscos ergonômicos e os riscos de acidente. O risco ergonômico, por exemplo, do tipo biomecânico, está totalmente ligado à adaptação do posto de trabalho ao colaborador. E isso quer dizer que o meu posto de trabalho, que geralmente é fixo nas empresas, tem que estar adaptado às variáveis antropométricas do meu trabalhador. Vamos dar um exemplo muito básico: uma mesa e o trabalhador. Hoje pode ser eu, que tenho a altura de 1,81 m, e amanhã pode ser um outro colaborador com 1,60 m ou 1,90 m. E aí eu pergunto, será que o posicionamento de cotovelo que vai direcionar o ombro vai ser o mesmo? E que tipo de risco isso vai gerar para ele? Por esse motivo, a gente não consegue filtrar muito bem grupos de exposição similar para a finalidade de risco ergonômico. Imagina, por exemplo, que eu estou numa sala onde eu tenho talvez fontes de ruído e essas fontes de ruído expõem similarmente 3 colaboradores. Entretanto, na área dos riscos ergonômicos, eu tenho a iluminação da sala que para aquele colaborador que está mais ao canto, a iluminação chega diferente na mesa dele e por isso configura um risco de luminosidade ou luminância diferente para ele. E essas coisas devem ser levadas em consideração. Então, vejamos que o risco ergonômico ele é um pouco mais individualizado. Ainda temos também os riscos de acidente. Os riscos de acidente estão em características muito peculiares às atividades que um colaborador faz. Vou te dar um exemplo. Um colaborador que trabalha com lâmina, com faca. Às vezes, para os riscos ambientais, o grupo de operadores ou de trabalhadores de uma sala é similar. Mas quando eu vou para o risco de acidente, às vezes eu só tenho um trabalhador que trabalha com lâmina manual, como uma faca ou um estilete, por exemplo, e só ele está exposto ao risco de corte. Então, ele tem que ser tratado de forma individualizada contra a prevenção dos riscos que o meu PGR vai demonstrar. Então, ele vai ser grupo homogêneo para riscos ambientais e talvez para riscos ergonômicos e acidentes, não. E aí vem o pulo do gato, ou como eu gosto de dizer, um compartilhamento de ideias para vocês sobre a forma como a gente tem trabalhado aqui. Aqui nós trabalhamos com o macro, e o macro é o grupo de exposição similar. E dentro desses grupos macro, que são basicamente os meus GHEs, ou GSE, ou GES, eu tenho microgrupos de exposição compostos às vezes por um cargo, que é aquele cargo que está exposto de forma diferenciada ao risco ergonômico ou ao risco de acidente. E dessa forma a gente vai fazendo a gradação da severidade, que é o indicador do PGR que está diretamente ligado à quantidade de expostos. Então, é essa a forma como a gente trabalha. Eu vou aproveitar e pedir para vocês para deixarem um comentário aqui embaixo dizendo como que vocês enxergam, se vocês concordam ou se vocês discordam, aproveitando para compartilhar esse conteúdo, dar um like aqui nesse vídeo para ajudar a gente, ajudar a engajar esse tipo de conteúdo que dá um certo trabalho, mas a gente faz com muito prazer. E também se inscreve no canal e compartilha o canal com seus amigos a quem você acha que pode interessar.
Eu vou deixar aqui também as redes sociais para que vocês possam seguir a gente. E aí, em algum lugar aqui da tela, tá ficando indicado para você outros vídeos aqui do canal para que você possa acompanhar. E era basicamente isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E voltando aqui rapidinho, tô deixando aqui embaixo na descrição uma série de vídeos que a gente já vem fazendo a respeito do GRO e do PGR. Espero que possa acrescentar a vocês.